pessoal! Este é o Colab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras sobre transformação digital, inovação, startups, enfim, tecnologia. Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com o César Souza. César Souza é o CEO do Grupo Empreenda. Eu sou Cláudio Cardoso e tenho essa honra hoje de conversar com um autor interessantíssimo sobre realização de sonhos, empreendimentos, um tema que se desenvolveu fantasticamente. E o César é um observador desse mundo das startups, transformação digital, transformações das organizações. Bom, antes que eu esqueça de alguma coisa, eu vou acompanhar aqui algumas notas. O César também é associado da BR Angels, que é nossa parceira aqui do Alpha Colab, do nosso programa de inovação aberta. Ele é também conselheiro da Corporate Venture e Innovation Hub Smart Environmental Solutions. Ele é membro do Conselho Estratégico da BRH e do Comitê de Pessoas, Segurança e Saúde da Solvi Ambiental. E ainda arruma tempo para ser colunista da Isto É Dinheiro. César, muito obrigado, boas-vindas. Eu que agradeço, Cláudio. Muito prazer enorme estar aqui com vocês, com o pessoal do Alpha Colab. E uma honra também para mim. Eu que agradeço a você, ao Pérez, ao Orlando Sintra, pela oportunidade do convite e poder compartilhar um pouco aqui de experiência e trocar ideias com vocês. César, olha, de cara eu já estou vendo ali o seu novo livro ali atrás de você, Clientividade. A gente vai ter tempo para conversar sobre isso, mas de abertura, queria dizer o seguinte, olha, pouca gente que conheço escreveu best-seller, né? Que faz sucesso há quase 20 anos. Aliás, quando eu li Você é do Tamanho dos Seus Sonhos, eu me lembro que foi uma leitura assim, muito positiva, muito agradável. De lá para cá, muita coisa mudou, mas a sua alma de escritor ainda se mantém, né? Então, conta para a gente desse seu novo livro, que fala, como você me disse, do neoconsumidor, né? Eu sei que tudo tem muito a ver com inovação, na relação com o cliente. Fala disso para a gente aí, César. É isso aí. Em primeiro lugar, eu queria até pontuar, né? Fico muito grato aí, feliz de você ter lembrado do livro Você é o Tamanho dos Seus Sonhos. Esse realmente foi meu best-seller, escrito em 2003. Esse livro, eu tenho uma memória afetiva muito forte com ele, né? Sou muito grato a ter escrito esse livro. E a memória afetiva, assim, não é porque o livro vendeu e virou best-seller, não. É porque esse livro afetou a vida de muita gente. Ele realmente impactou, eu diria, a vida de milhares e milhares de pessoas. Até hoje ele continua sendo bastante procurado. Saiu uma edição agora comemorativa dos 15 anos dele, com o prefácio do querido Osiris Silva, que foi o fundador da Embraer, e também do Milton Jung, lá da Rádio CBN. E o interessante é o seguinte, apesar do título, né, Você é o Tamanho dos Seus Sonhos, as pessoas podem pensar que é um livro de autoajuda. Na realidade, não. É um livro, como eu sempre digo, de alta ajuda. É um livro sobre estratégia, a estratégia de empresas como a Embraer, como a Mil, como o Magazine Luiza, e sobre a estratégia de carreiras das pessoas. Então, fico feliz de você ter lembrado dele. E realmente eu continuo escrevendo, não por uma veleidade acadêmica, nem intelectual, porque eu não sou nem acadêmico, nem intelectual, sou uma pessoa muito pragmática, mas eu escrevo principalmente para arrumar minha cabeça, para colocar as ideias claras, para poder comunicar com minhas equipes, para comunicar aos meus clientes, para comunicar às pessoas, né, algumas ideias de uma forma estruturada. E o mais recente é esse, né, o Clientividade, que, como você disse, é um livro que trata do neoconsumidor, da relação das empresas com os clientes, e trata de inovação, que é o tema nosso aqui do Alpha Colab. Né? Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, ele é inovador, e começa a ser inovador com o título. Né? O título é a palavra clientividade, uma palavra que não existe. Ou melhor, não existia. Eu inventei essa palavra, registrei no INPI, desenvolvi uma metodologia de como facilitar esse relacionamento entre empresa e cliente, que às vezes parece que vivem mundos diferentes. Teve um momento até que eu pensei que o título ia ser Empresas são de marketing, clientes são de venda. Parece que vivem mundos completamente diferentes, né, distintos. E essa é uma tentativa de colocar o cliente no centro de tudo. E mais do que nunca ele está atual, até essa nova versão do Clientividade que saiu, tem um capítulo aí sobre a clientividade digital, na era digital. Eu tenho uma felicidade de ter o prefácio da querida Luísa Helena Trajano, que hoje é presidente do Conselho do Magazine Luiza, que é uma pessoa, é a grande dama do varejo brasileiro, e é uma pessoa que tem clientividade na veia, eu diria, e que a Magalu é uma empresa de alto grau de clientividade, talvez a de maior grau de clientividade aqui no Brasil.
esse livro aborda muito assim, essa inovação que nós precisamos ter em função desse neoconsumidor. Especialmente depois da pandemia, houve uma aceleração muito grande do futuro. O consumidor está muito diferente em tudo. A forma que consome medicina, os pacientes que se aproximam do médico é de uma forma diferente do que era em 2019. A forma de consumir no varejo, de consumir alimentação, quem vai a restaurante, quem compra em supermercado, a forma de se divertir, a forma de estudar, de aprender, ou seja, mudou tudo. As coisas estão numa mudança muito grande em praticamente todas as indústrias, todos os setores da economia, e essa é a principal mensagem da clientividade, do livro aí. Como colocar o cliente, esse neoconsumidor, no centro de tudo. Porque muita gente começa um programa de inovação pensando no produto e depois tenta vender o produto ao cliente. O que eu digo é o seguinte, faça o contrário. Comece a pensar na inovação da sua empresa a partir do cliente. Esse cliente é outro, esse cliente mudou. Ele tem o mesmo CPF, mas ele tem outras necessidades, outras expectativas, outras demandas. Ele valoriza outras coisas hoje. Se você não perceber isso, você vai criar produtos ou serviços errados. Então, comece a seu programa de inovação, que é o tema central nosso aqui da conversa. Comece de fora para dentro. Comece percebendo com clareza quem é esse neoconsumidor que sua empresa pretende servir com S maiúsculo. Muito legal. Mas, enfim, estava faltando uma palavra estava faltando uma palavra em português, eu lhe prometo que eu vou adotar. Clientividade, em vez de ficar falando... Você viu na chave aqui, viu, Cláudio? Essa palavra surgiu um dia, 5 horas da manhã, me deu um clique. Por que me deu esse clique? O meu desconforto que eu tinha desde o meu tempo de executivo. Eu não encontrava uma palavra para traduzir isso, que é o que é mais importante na vida de uma empresa. Uma palavra em português. Tem a palavra produtividade, mas vem de produto. Competitividade vem de competidor. Qual é a palavra em português? Marketing, ou customer centricity, como você colocou, não é em português. Então foi daí que deu aquela baianidade dentro de mim e criou uma palavra. Clientividade. Aliás, nós dois compartilhamos essa origem, né? Nossa origem de sermos nascidos na Bahia. Agora, César, eu vou fazer um pequeno desvio aqui, porque eu acho que é importante para o nosso ouvinte e também para mim que a gente entenda melhor o que o Grupo Empreenda oferece, né? E aí aproveite e fala um pouquinho aí dessa trajetória que o levou a formar o Grupo Empreenda. Perfeito, veja só, o Grupo Empreenda foi fundado em 2001. Agora, em maio, fez 20 anos. Eu cofundei esse grupo junto com o Milton Camargo, a Cristiana Patti, que tinha uma empresa em São Paulo. A minha empresa de consultoria era no Rio de Janeiro, mas o mercado estava aqui. Então, nós juntamos as nossas empresas e criamos o Grupo Empreenda. O que é que nós fazemos? Primeiro, reflexão estratégica. Nós ajudamos as empresas, clientes nossos, a fazer uma reflexão estratégica. Agora mesmo, a gente está olhando muito, ajudando as empresas a visualizar qual vai ser o seu posicionamento e o seu propósito em 2025 ou em 2030, como o caso de alguns. Você tem uma ideia, entre outubro do ano passado até agora, março desse ano, nós fizemos trabalho com 18 empresas, grandes empresas, médias também, nacionais, buscando essa visão do futuro, onde é que nós vamos estar, posicionamento, resultados desejados, parcerias estratégicas, nossas prioridades, quem são os clientes que nós vamos servir, quem é esse novo cliente, quais são os nichos que nós vamos trabalhar. Ou seja, essa é a visão do que a gente chama de reflexão estratégica que a gente tem feito. Esse é um trabalho. O outro trabalho que nós fazemos muito é um trabalho de desenvolvimento de líderes. Tentando fazer... A grande pergunta é assim, tudo bem, a empresa tem líderes para essa nova estratégia que vocês estão definindo para 2025, 2030? Normalmente a resposta é não. Temos algumas, mas temos que fazer upgrade em vários, nós temos que reforçar com pessoas mais jovens, nós temos que talvez até redirecionar a carreira de outros, nós temos que talvez separar, né, o dono da empresa, da gestão da empresa, da gestão patrimonial, da gestão do negócio em si. Um ir para o conselho, o outro profissionalizando mais como executivos e assim por diante, profissionalizando a empresa. Então, a gente trabalha muito com essa coisa da liderança, né, das empresas, desenvolvimento de líderes, não naqueles programas tradicionais, Programa de Desenvolvimento de Líderes, PDL, não. A gente chama de líderes em ação, que é alguma coisa trabalhando a partir das necessidades, dos desafios reais que a empresa está vivendo. E um terceiro projeto que a gente faz muito com as empresas é esse da clientividade, como melhorar o relacionamento da empresa com os seus clientes, canais de distribuição e assim por diante. Mais recentemente, eu diria de 2 anos e meio para cá, que a gente está trabalhando muito na montagem de Innovation Hubs, né, de Corporate Event, exatamente como o Office Collab é um grande exemplo, muito bem sucedido, nisso que eu tenho conhecimento, né? Mas a gente tem trabalhado em outros setores,
fizemos muito numa empresa ambiental, que ela desenvolveu o seu Innovation Hub, desenvolvemos numa empresa de infraestrutura, uma grande empresa de infraestrutura, uma outra empresa no setor de equipamentos pesados. Então, nós ajudamos empresas a montar o que a gente chama Innovation Hub / Corporate Venture, para ela lidar melhor com esse mundo das startups. Eu diria assim, em sumário, esse é o que a Empreenda faz. Fantástico. Essa experiência dos últimos 20 anos. César, eu tenho o privilégio de conhecer um pouquinho. Nesse privilégio, eu destacaria uma coisa que a gente não teve tempo de eu lhe falar. Eu valorizo muito repertório, cultura, conhecimento, no sentido de elevar, colocar em outro andar a visão. E me parece que o Grupo Empreenda nasce disso. Quer dizer, você teve privilégios de ter formação em Wharton, conviver com o povo de Harvard, enfim, e grandes maestros da nova era, digamos assim, do Michael Porter, esse tipo de coisa que você me relatou. Me fala aí da sua... de algo que lhe inspira, certamente, que é a visão das macrotendências, e certamente inovação está dentro disso. E na conversa prévia a esse papo, você inclusive menciona, poxa, por exemplo, dentro dessas macro tendências, aí o papel das startups e desses movimentos das grandes corporações conviverem com culturas que são diferentes, de ritmo, velocidade, domínio, controle, comando, enfim. Fala um pouco para a gente aí dessas macro tendências, acho que é uma questão inspiradora para a gente. Eu realmente tenho trabalhado muito com esse tema das macro tendências, né? Tanto do ponto de vista macro tendências do business, empresariais, dos negócios, dos setores onde meus clientes estão trabalhando, como também as macro tendências mais sociais, as macro tendências econômicas, as macro tendências ambientais, vamos dizer assim, o que é que está acontecendo no mundo, porque tudo isso influencia muito as empresas, né? Eu tive uma grande felicidade, eu fui aluno do professor Igor Ansoff, em 1975. O professor Igor Ansoff é o considerado o pai do conceito de estratégia empresarial. O primeiro livro sobre estratégia que aconteceu no mundo, foi publicado em 1963, foi o livro, em 1965, aliás, foi o livro Business Strategy, que o Ansoff, pela primeira vez, juntou a palavra business com a palavra strategy, porque tinha military strategy, tinha uma série de strategies, ele juntou business com strategy e criou essa disciplina nova chamada estratégia empresarial. E olha só, 8 anos depois de ele publicar essa obra-prima, que foi um trabalho seminal em estratégia, eu fui aluno dele e fiz a minha tese de mestrado com ele sobre o lado humano da estratégia. Foi um trabalho assim. Então, desde essa época, o Ansoff despertou em mim esse interesse pelas macro tendências, pelo que acontece e como isso influencia a vida da empresa e a decisão do dia a dia. Depois trabalhei no Monitor Group, né, pertenceu ao Michael Porter, que é outra cabeça também estratégica. Tive a oportunidade de trabalhar com ele e vários outros grandes consultores ali em Boston, frente da Universidade de Harvard e assim por diante. Então, eu diria assim, bebi um pouco nessa fonte, né? Dei aulas também na Wharton University, ou seja, sempre trabalhando nesse aspecto da estratégia das empresas. E eu vejo várias macro tendências hoje muito fortes. A que eu gostaria de salientar muito é assim, a inovação. Essa é uma macro tendência inevitável, né? Inovação no passado era muito atrapalhada com criatividade. Não é só criatividade, é muito mais do que criatividade. Inovação é a oportunidade que você tem de criar e capturar valor com ideias diferentes. E também não é só num produto ou num serviço, né? A inovação vem muitas vezes da gestão de clientes de uma forma inteligente. A inovação vem da gestão de pessoas de uma forma diferente, gestão do relacionamento com a comunidade. Ou seja, a inovação a gente tem que entender como um conceito muito mais amplo do que o que era no passado. E eu acho que a inovação, o DNA da inovação, é uma macro tendência inexorável para o sucesso das empresas no futuro. As sobreviventes e as empresas de sucesso serão aquelas que tiverem um alto grau de inovação, mas não inovação esporádica, de vez em quando, a inovação como parte, como um pilar da cultura, a inovação como parte do dia a dia da empresa, a inovação na corrente sanguínea da empresa. Inovação não é coisa de um departamento apenas, não é ter um professor pardal na empresa. A inovação é em todos os lugares. A gente tem que ser inovador, do porteiro ao presidente de uma empresa. O porteiro, na forma que ele atende uma pessoa quando está entrando ali, para estacionar, ou quando está dentro do prédio, ali na catraca, que uma pessoa vai entrar. Tudo bem que o porteiro seja inovador. Eu acho que isso torna uma coisa, um relacionamento agradável, desde o momento que uma pessoa chega numa empresa.
até o presidente da empresa, ou seja, é de ponta a ponta, não é privilégio de um departamento. Não adianta ter um departamento de inovação apenas. Não sou contra ter departamento de inovação, não. Mas eu acho que não é só ter um departamento de inovação que vai resolver o grande aspecto. O grande aspecto é como transformar a inovação como parte do modus operandi, do modus vivendi de uma empresa, da cultura, da corrente sanguínea, em que todos sejam inovadores. Eu vou lhe contar só um pequeno caso aqui em 30 segundos. Eu fui visitar uma empresa uma vez lá em Rio Verde, interior de Goiás. Veja só. Rio Verde, eu não vou citar o nome da empresa aqui por elegância, né? Mas é uma coisa fantástica que aconteceu. Quando eu entrei no portão dessa empresa, o superintendente foi me receber lá na portaria, nós fomos caminhando, eu ia fazer uma palestra na empresa. Aí eu perguntei assim, quantos funcionários você tem aqui, fulano? Ele olhou para mim e disse assim, professor César, eu não sou professor, mas me chamou de professor. Professor César, nós não temos aqui funcionários, nós temos 900 inventores, 900 inovadores. E eu me belisquei, eu disse assim, toma distraído. A essa altura da vida está perguntando o número de funcionários, quem pergunta mais antiga, 900, ou seja, todo mundo ali era um inovador. Rio Verde, interior de Goiás. Veja que coisa linda. Isso aí, eu acho que esse é o futuro que todas as nossas empresas estarão marchando. Muito legal, César. Que depoimento maravilhoso. Agora, veja, esse convívio, né, que eu mencionei, o que é que você acha o que é que as empresas têm a aprender com a experiência de pequenos empreendimentos ainda incertos, cambaleantes, mas que tenham uma proposta de valor interessante e as grandes organizações, naturalmente, elas têm uma série de outras responsabilidades, digamos assim, as grandes incumbentes, por exemplo, né? Você deve ter assistido isso em muitas oportunidades e promovido esse encontro. Você tem algo a comentar sobre isso para a gente? Sim, eu acho, sim, eu agradeço a pergunta aí, que é brilhante. Veja só, as empresas tradicionais, já estabelecidas, têm muito a aprender, muito com M maiúsculo, muito a aprender com as startups, com essas empresas iniciantes, com esses jovens, com essas pessoas que estão buscando formas diferentes de trazer soluções para várias necessidades. Então, elas têm muito a aprender e eu tenho participado muito disso. Primeiro, eu tenho participado há cerca de 2 anos do grupo BR Angels, que é um grupo que investe em startup, mas não é só um fundo de investimento, é um grupo, uma associação de investidores, de associados, e a gente investe em determinadas startups. Então, isso tem assim, me revitalizado muito, eu tenho aprendido muito com isso, não é? Como é que essas startups funcionam, o que é que passa na cabeça de um empreendedor, como é que eles definem modelos de negócio, como é que eles velozmente e rapidamente, na linguagem técnica que se usa, pivotam de uma solução para outra quando vê que uma coisa não está dando certo, como é que eles estão estruturados de uma forma ágil, por squads. Então, eu acho que esse é o aprendizado que todos nós temos que ter, porque esse é uma sinalização para o futuro. E não aquela forma piramidal, hierárquica do passado, que vai ter que passar por uma transição e as empresas vão ter que se flexibilizar muito mais e ter essa capacidade de absorver essas soluções onde quer que estejam, uma coisa muito mais em rede do que dentro das paredes de uma empresa. E eu tenho trabalhado muito nisso, como eu falei no passado, pelo menos 3 outros Innovation Hubs, eu tenho ajudado essas empresas a montarem os seus próprios Innovation Hubs. Porque o que eu vejo assim, muitas empresas já sabem que tem que trabalhar com as startups, mas estão indo de uma forma um pouco amadorística, uma forma de tentativa e erro, de uma forma meio improvisada. Pega uma startup aqui, vamos ver. Não vão de uma forma estruturada trabalhar com as startups. Eu acho que as grandes empresas e as empresas mais tradicionais, já estabelecidas, têm que se estruturar para saber tirar o melhor proveito do relacionamento com as startups. Eu acho que isso aqui é inevitável. Elas têm que se estruturar. Não pode ser improvisado, não pode ser caso a caso. E como é que ela se estrutura? Identificando suas necessidades, onde é que ela pode abaixar custos, ser mais eficiente operacionalmente, aumentar suas receitas, mitigar alguns riscos e buscar startups que venham ao encontro dessas suas necessidades. Mas buscar não caso a caso, buscar de uma forma estruturada, montando, como eu tenho mencionado aqui, entre aspas, Innovation Hub / um Corporate Venture. Agora, fazer isso não significa, não é formar um fundo para investir em startup. Não precisa. Eu acho que pode até acontecer, mas ela tem que saber identificar suas necessidades, buscar, caçar no mercado startups que tragam soluções para esse tipo de necessidade que tem, e aí tomar uma decisão. Essa startup aqui eu vou contratar como prestadora de serviço, vai me ajudar a baixar custos aqui.
essa outra pode estar trazendo uma solução que pode aumentar a minha receita. Ou essa outra está trazendo uma solução que vai melhorar a vida do meu cliente. Tem coisa melhor do que isso? Você trazer uma startup e levar essa startup para um cliente seu. E ela vai melhorar a vida de um cliente na necessidade que você tem. O cliente vai ficar grato o resto da vida, vai dizer, nossa, essa empresa não só me atende aqui, ela está preocupada comigo realmente. Está trazendo uma startup para dar uma solução, um problema meu que não é vendendo um produto. Ou está mitigando um risco. Eu tenho um risco ambiental, eu tenho um risco financeiro, eu tenho um risco de reputação. E aí uma startup que está com algum aplicativo, com a solução para isso. Ou seja, ir buscar isso. Ela pode simplesmente contratar como prestadora de serviço, ou até, se ela gostar, pode até investir também na startup. Essa aqui merece até que eu invista. Ou essa aqui é uma startup tão boa, nem atende minha necessidade, mas é uma coisa que eu estou acreditando tanto que eu vou investir nessa startup. Então, é assim, não precisa criar um fundo, todas as empresas, criar fundo para investir em startup, não é isso que eu estou falando. Criar um Innovation Hub e um Corporate Event significa se estruturar de uma forma inteligente, de uma forma pragmática, de uma forma objetiva, ter um plano diretor, ter uma governança entre esse hub e a própria empresa, e fazer com que isso ocorra de uma forma orgânica, de uma forma ganha-ganha. Eu sempre sou partidário do seguinte, eu acho que esses Innovation Hubs, eles não devem ficar dentro do organograma tradicional de uma empresa. Acho que o melhor desse Innovation Hub é quando ele tem lá a empresa no seu dia a dia, ele tem um apêndice, ele é uma empresa, em alguns casos até eu defendo que seja uma pessoa jurídica, uma CNPJ, né, que tem uma equipe própria, que tem um orçamento próprio, que ela não viva naquele sufoco do dia a dia com as empresas, porque nada pior para matar uma inovação do que a pressão do dia a dia. Eu tenho que bater minha meta, eu estou em julho, eu tenho que bater minha meta em dezembro. Eu vou investir em alguma coisa que só vai me dar resultado daqui a 2 anos? Não. Estou buscando aqui salvar meu emprego, salvar minha situação, eu tenho essa meta, estão me cobrando, acionista, não sei o que lá, eu vou bater a meta. E aí eu mato o projeto de inovação. E é isso que a gente tem que evitar. Ou seja, a solução que eu tenho dado é assim, vamos criar Innovation Hubs de uma forma light, tranquila, fora das paredes, extramuros das empresas. Vamos dar ele uma pequena equipe, um local separado até fisicamente da empresa, um orçamento, e vamos apostar que elas vão caçar as startups que a gente precisa para trazer a solução. A metáfora que eu quero usar aqui, eu gosto muito de usar a metáfora, como você também, Cláudio. A metáfora que eu quero usar é o seguinte, debaixo de uma árvore frondosa, que dá uma sombra enorme numa área, assim, a 5 metros da raiz da árvore está dando uma sombra. Debaixo desse raio de 5 metros, uma sementinha que você plante, provavelmente essa sementinha não vai frutificar. Por quê? Porque o raio do sol não penetra naquela sombra, porque a árvore frondosa ela não deixa o sol penetrar na sombra que ela está fazendo. Essa é a mesma imagem. Inovação, às vezes, são sementes que não frutificam dentro das empresas, porque a sombra é tão grande do dia a dia da empresa, a pressão é tão grande, briga por orçamento, briga por tempo, briga por pessoas, briga por prioridade, briga no bom sentido, né? As pessoas estão lutando por aquilo que não dão atenção à pequena sementinha. Então vamos botar essa sementinha num canteirinho ali fora da árvore frondosa e vamos fazer uma governança entre as duas. É essa a solução que eu tenho procurado dar para muitas empresas e, graças a Deus, temos tido um grau de sucesso muito grande. De fazer essa convivência entre a empresa tradicional e o mundo das startups. Uma tem que aprender com a outra. A empresa tradicional aprende com as startups e também as startups aprendem com as empresas tradicionais. Muito legal, muito legal. César, você está me inspirando a pensar numa coisa que tem muito a ver com o meu, digamos assim, com o meu ofício principal de comunicador, né? E o cara que vem da área de tecnologia, como eu, e que pensa comunicação, que é o desafio extraordinário diante das mudanças que nós estamos vendo, mudança de cliente, mudança das dinâmicas da informação, dados, comunicação, enfim, tudo. A organização se estruturar, se planejar, entender o que precisa. E você me inspirou a pensar uma coisa assim, digamos assim, que estaria nesse desenho um pouco, talvez até acima do que precisa no ordinário para o que precisa nesse reposicionamento, ou seja, o que a minha loja será agora? Continuará sendo a mesma loja ou o fato dela, por exemplo, ser mais digital ou fazer mais comércio eletrônico, ela é uma outra coisa? Então, essa reflexão acho que talvez seja um dos desafios que eu não estou dizendo que eu sei fazer, mas que eu estou envolvido nesse desafio e disposto a enfrentar com gente como você, por exemplo, e o mais alto board das organizações, que elas façam uma reflexão sobre esse reposicionamento como uma grande diretriz de tudo que virá, né? E dos programas de inovação também.
Ô, Cláudio, obrigado aí, bingo, você foi no cerne da questão, você foi na causa raiz dos assuntos. Por isso que, por exemplo, a primeira coisa que eu comecei relatando aqui, que nós fazemos lá na empresa, é o que a gente chama da reflexão estratégica, que é exatamente isso. Qual é o posicionamento que nós vamos ter frente a essa nova realidade? Vamos entender o cenário. Qual é o posicionamento que a gente precisa ter? Qual é o propósito da nossa empresa? Vamos revisitar o nosso propósito. O propósito continua válido, ótimo. O propósito tem que sofrer algum tipo de ajuste, porque nós estamos vivendo uma nova circunstância, uma nova realidade. Hoje nós temos que valorizar muito mais os aspectos ambientais, muito mais os aspectos sociais, muito mais os aspectos de governança, que é o famoso ISD, coisa que no passado a gente andava de costas para a sociedade, de costas para o ambiente, hoje a gente tem que dar as mãos. Então isso exige, essa nova circunstância exige um novo posicionamento, um reposicionamento estratégico. A gente tem que pensar estrategicamente para depois trazer decisões para o dia a dia, para depois pensar em qual é o melhor programa de inovação, tendo em vista essa reflexão estratégica que a gente fez. Qual é a melhor forma de se relacionar com os clientes, tendo em vista essa reflexão que a gente fez. Qual é a melhor forma de gerenciar da gestão de pessoas do meu patrimônio humano, tendo em vista isso. Como é a melhor forma de me relacionar com a comunidade, tendo em vista essa reflexão estratégica. Então, isso que você está falando foi super acertado. Eu coloco como se fosse assim, um guarda-chuva que uma empresa precisa ter e olhar para frente, não é ficar olhando, como é que eu fiz no passado, não. Olhar para 2025, olhar para 2030, é isso que nós temos que ter, essa visão. Formar líderes, nós não podemos formar líderes olhando para o passado, nós não podemos abrir as portas do futuro com as chaves do passado, e esse é um erro que eu vejo muita empresa cometendo, que é abrir as portas do futuro com as chaves do passado. Soluções que deram certo, não tem que reinventar, tem que pensar, quando eu vou formar líderes, eu tenho que pensar em 2025, 2030, quais são os líderes para a realidade que vai existir em 2025, 2030, e não para a realidade que funcionou em 2018 ou 2015. Não adianta. Quais são as competências? Eu vou olhar para a competência do que é que deu certo? Não. Eu tenho que olhar quais são as futuras competências que meus líderes precisarão ter, habilidades, competências, atitudes, etc., para essa nova realidade, essas novas circunstâncias. Então, acho que essa que é a chave, realmente, para termos empresas vencedoras no futuro. E, fazer essa entrevista com você, que é muito mais um bate-papo, César, é extremamente inspirador. Você veja o seguinte, eu sempre concluo o programa dizendo, vamos fazer jus ao nome do programa, que é Trends, quais são as tendências? Você já me respondeu, e acho que ofereceu uma visão espetacular para o nosso ouvinte, nosso espectador. Eu queria, então, mudar um pouco a minha última questão para a gente falar o seguinte, você continua produzindo conteúdo, você é um autor, e aí eu queria lhe fazer uma última provocação. A gente está assistindo aí uma mudança de mãos dos grandes canais, até os tradicionais canais estão sendo adquiridos por uma questão de mudança da própria indústria, se tornaram insolventes ou insustentáveis, essas marcas são valiosas, mudaram de mãos, mas não apenas elas, acho que principalmente emergiu uma quantidade espetacular de canais e formas de comunicação. Como é que você vê a produção de conteúdo? Você, como um produtor de conteúdo, você tem coluna numa publicação, digamos, tradicional, não convencional, mas de formas não convencionais, né? Mas tradicional, a marca, né? Isto é dinheiro, uma marca tradicional, de uma forma não convencional. Enfim, eu já me alonguei demais na pergunta, você já entendeu qual é a questão. Qual é o papel e o lugar da produção de conteúdo nesta transformação que nós estamos vivendo? Veja só, nós temos que ser multicanais. Não é? O conteúdo nós temos que produzir para os canais tradicionais, que não desaparecerão, eles podem estar perdendo, talvez, relevância em termos de quantidade, mas eles sempre terão nichos, né? A mídia escrita, a mídia televisiva, a mídia áudio, a mídia visual, tudo isso é questão de nichos, né? E também a parte digital hoje que está forte. Então, assim como eu produzo para a Isto é Dinheiro, que é um canal mais tradicional, vamos dizer assim, e que tem um nicho específico, também produzo para o YouTube, né? Certo? Tem um canal lá no YouTube, também produz alguma coisa, também produzo muitas pílulas de conhecimento, coisa de 1 minuto, 3 minutos, estou sempre soltando em todos os canais das redes sociais que estão disponíveis, para me conectar melhor com quem absorve melhor conteúdo através desses canais. O McLuhan já dizia, né? O meio é a mensagem. Nós não podemos deixar de ficar só especializado no meio. Nós temos que entender, nós temos que dar as mãos, conteúdo com forma. Né? Temos que fazer com que isso seja o máximo convergente. E o que eu quero dizer também é o seguinte, sou um produtor, um aportador de conteúdo, só muitas vezes
me procura, eu gostaria que você aportasse conteúdo. Meu cara diz assim, como é que eu aporto conteúdo? Eu não concebo teorias para depois ir buscar como é que ela se aplica na prática. Eu faço ao contrário. A partir da prática que eu observo, o que dá certo em algumas empresas, a partir dali é que eu extraio lições e consigo construir um conteúdo. Entende? A minha obsessão é essa. Eu tenho duas obsessões como autor e produtor de conteúdo. Uma é de entender a realidade, ou seja, a prática, e a partir da prática extrair lições que outros podem absorver. E o segundo é o seguinte, é como tornar acessível, numa linguagem acessível, coisas que às vezes são complexas. Quer dizer, eu não gosto de me arvorar para estar enfeitando as coisas, para estar complicando conceitos ou ideias que já são às vezes complexas. O meu papel é transformar coisas complexas numa linguagem acessível. O livro que nós começamos a nossa conversa aqui hoje, O Seu Tamanho dos Sonhos, é um exemplo disso. O tema é estratégia. Só quando eu falo estratégia, parece que é só para uns poucos. CEOs, CFOs, não sei o que lá. Quando eu falo em sonho, todo mundo sonha, aí todo mundo participa. Então, quando eu faço um exercício de reflexão estratégica numa empresa, posso fazer não só com o presidente, a diretoria, acionista, conselho de administração, mas posso depois desdobrar isso em unidades, eu vou até o chamado chão de fábrica, ou o pessoal que está lá na ponta do canal de vendas, ou o pessoal que está lá dentro de uma loja, ou que é revendedor no varejo. Né? Então, o sonho é uma linguagem universal. Então, esse aqui é o meu papel. Pegar uma coisa complexa, que é a estratégia, e decodificar isso e de uma forma acessível para que um balconista de uma loja, um caixa de uma loja, um cara de um empacotador no supermercado entenda o que é a estratégia do seu estabelecimento. Quando eu uso a linguagem do sonho, o cara entende isso. E essa aqui é a felicidade que eu tenho. Então, veja, transformar coisas complexas numa linguagem simples, eu acho que é uma arte. É o que eu gosto de ser. Eu sou um eterno aprendiz. Eu estou aprendendo ainda nessa arte a fazer isso. E a outra, não adianta se empolerar em criar um conceito sofisticado e depois ficar buscando os cases. Né? Eu faço ao contrário. Quais são os cases que existem? O que é que isso aqui pode ser generalizável? O que é que outros podem aprender? Não é só aquela conversa antiga de benchmark, não, mas é muito mais do que benchmark. É uma análise crítica de que outros podem aprender e eu extraio teorias daí. Clientividade surgiu daí. Eu não criei a teoria e depois saí caçando, não. Eu criei um conceito a partir de observar práticas de empresas que têm uma forma de clientividade diferente de outras. Então, vou dar dois exemplos. Um é Magazine Luiza. A Luizinha, a dona Luiza Helena, clientividade na veia. A partir de observar ela, foi que eu fui criando essa ideia. O comandante Rolim, da antiga TAM, não a TAM atual, mas da antiga TAM, era outro. E eu vejo, às vezes, um vendedor de praia, um vendedor de água de coco na Bahia, uma vendedora de acarajé, um cara que atende um bom maître num restaurante, um pescador lá na ilha. Então, são coisas que, a partir daí, vão iluminando. Eu digo, nossa, isso aqui, quão boa seria se as empresas tivessem uma vendedora de acarajé como essa na sua empresa, com essa atitude que ela está tendo aqui. Então, veja, às vezes é uma vendedora de acarajé, ou um vendedor, um ambulante de praia, ou uma pessoa num pequeno restaurante, um maître de um restaurante, que tem lições a ensinar aos grandes executivos. Não é só pegar o quê e sair, entendeu? É esse vai e vem, essa costura intelectual, que é o que me dá grande prazer, e eu espero estar com isso contribuindo para o desenvolvimento do que eu chamo de neo-management, que o management no Brasil, que a gestão no Brasil vá para outro patamar, e é isso que eu procuro dar minha modesta e humilde contribuição, também como um eterno aprendiz que sou. Maravilha, César, muito obrigado, parabéns pela sua trajetória fantástica, privilégio ter caras como você que fazem a ponte. Você pode talvez até não perceber, eu acho que você percebe a ponte entre autoconhecimento e aplicação de uma forma muito didática, inteligente, estimulante. Muito obrigado. Você é uma peça fundamental e contribui para o nosso país. Eu que agradeço, Cláudio. Muito obrigado a você e a todos da Alpha Collab pela oportunidade que me deu de expressar um pouco aqui da experiência que eu tenho e dos meus pensamentos. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o César Souza, esse cara de ideias incríveis e super motivadoras, né? Ele é o CEO do Grupo Empreenda. Então você já sabe, né? Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe também pelo Spotify, andando, fazendo sua ginástica, dirigindo o seu carro. Até o próximo Trends!